Muito bem, acho que podemos iniciar então, não é, Franco? Claro, sem dúvida nenhuma. Acho que o pessoal vai chegando aos pouquinhos. Isso. Bom, hoje eu fui honrado aqui com a mediação desse livro maravilhoso, que Maldito seja Dostoiévski, e nós lembramos de convidar a professora Helena Vassina, que é, assim, o autor não é russo, como todo mundo já viu, ele é do Afeganistão, depois ele fugiu da guerra e foi para, na época da invasão soviética, foi para Paquistão, do Paquistão para a França, lá estudou e tem uma produção literária e cinematográfica também. Mas apresentar a professora Helena é uma honra muito grande, porque ela já é nossa conhecida aqui desde o início do clube. Nós tivemos, Cleópatra me ajuda se eu me enganar aqui, o Clementin também. Mas, salvo engano, a primeira trilogia que, na época do Tiago, que era o nosso coordenador aqui, do diretor-geral, foram clássicos da literatura brasileira, Machado de Assis e outros. E a segunda rodada da trilogia já foi de autores russos. E a Sim. professora Helena teve participação intensa aqui, com aulas maravilhosas, que deixaram que os nossos participantes animadíssimos com a literatura russa. Então, vou ler um breve currículo da professora, que é muito extenso, mas temos aqui um resumo dele. A professora Helena Vassina, ela é russa, na verdade, é pesquisadora e ensaísta russa, formada na Faculdade de Letras da Universidade Estadual de Moscou, Lomonosov. Perdão pela pronúncia aqui, viu, pessoal? Lomonosov. Possui mestrado em literatura comparada pela Universidade Estadual de Moscou, doutorado em História e Teoria de Arte e pós-doutorado em Teoria e Semiótica de Cultura e Literatura pelo Instituto Estatal de Pesquisa da Arte da Rússia. Também é organizadora, autora e tradutora de livros. Stanislavski, Vida, Obra e Sistema, de 2015, Eugênio Onegin, de Puquim, de 2019, entre outros. Foi finalista do Prêmio Jabuti, do Prêmio Aplauso Brasil. Atualmente trabalha como professora nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo. Professora Helena, está com a palavra para começar a transmitir tanto conhecimento. Muito obrigada. E antes de mais nada, eu agradeço muitíssimo esse convite que aceitei assim com entusiasmo. E para mim é grande honra e prazer poder falar aqui, não é, na Associação dos Magistrados Brasileiros sobre esse romance que me tocou muito, porque eu já ouvi bastante sobre o escritor, eu li críticas sobre, tinha lido críticas sobre esse romance, mas quando o Antônio Clementino me convidou, eu não tinha lido. Eu fui pelas minhas assim, leituras, referências do autor e pelo título. Maldito seja Dostoiévski. E, claro, também por saber que esse romance trata de guerra, de Afeganistão, porque eu devo confessar que é a minha, sabe, geração dos jovens soviéticos de 18 anos que foram alistados no final da União Soviética, foram meus colegas, meus assim conhecidos, que foram alistados e que foram com tropas soviéticos em 78 foram invadir Afeganistão. E eu vivi todo esse período, me lembro muito bem da guerra do Afeganistão, porque o governo soviético não falava, como se nada acontecesse. Mas a gente soube que a invasão foi feita na véspera do Réveillon, do Ano Novo. E depois, sabem, voltavam esses soldados soviéticos, jovens de 20 anos, e completamente assim, com psique, com cabeça desfigurada. Os
que sobreviveram, desfigurada pela guerra, junto com essa invasão soviética e a volta dos soldados, na União Soviética entraram também drogas, haxixe, não é? É, Haxixe. Porque sim. antes disso, sabem, a vigilância foi tão rígida, soviética, que a gente não sabia, não tinha, sabem, drogas. Então, foi um preço muito alto que pagaram. E também minha, antes, é assim, prefácio meu muito, muito pessoal, porque eu me lembro muito bem como eu, estudante, eu estava indo, sabe, num trem interurbano, foi sábado ou domingo, não tinha muita gente, e num compartimento vizinho estavam três jovens, três moços, e um tinha passado 2 anos pela guerra do Afeganistão. E ele tentava, e eu estava assim de costas, escutando tudo, e ele tentava descrever a sua experiência de guerra. E ele não tinha palavras, porque essa experiência era tão monstruosa, sabe? Era tão violenta e tão sem sentido, porque os dois outros amigos, eles perguntavam, mas para quê? Por que você matava lá pessoas? E isso foi, sabem, o maior absurdo da minha juventude, que eu vivi no país que invadiu o Afeganistão, eu convivi com essa guerra, mas ninguém podia explicar por que e para quê, sabe? Eu acho que para minha formação, no pessoal, individual, foi uma coisa muito, muito forte, esse ódio que eu sentia a essa guerra, violência, sabe? Sem sentido. E depois eu vi muitos homens já maduros que tinham passado jovens pela experiência dessa guerra de Afeganistão e eles estavam completamente assim, sabem, fora do eixo, com traumas psíquicas muito pesadas, ah, porque foi sem sentido. E quando isso foi o meu prefácio, pessoal, eu até fiquei, sabe, arrepiada contando isso, porque realmente eu passei por isso. E quando eu li esse romance, não é, de Atik Rahimi, eu vi a mesma coisa, a violência, a guerra que começou lá em 78 em Afeganistão, até agora, não é, essa guerra civil, a violência, a vingança, não terminou. É um país, Afeganistão, continua a ser um dos países mais pobres do mundo, e mais violentos. Eu me lembro também os relatos, os filmes documentais depois que foram filmados na época, sabem, de perestroika, quando a censura acabou e quando você podia falar assim a verdade, os fatos, que foi a guerra contra pessoas camponeses muito simples que habitavam nas montanhas, que defendiam suas casas, suas mulheres, sabem, suas irmãs, filhas, porque na guerra a violência contra a mulher é horrível, sabem, horrorosa. E eles, com
cada novo enviado, vamos dizer isso, de tropas, esses afegãos, cidadãos do Afeganistão, que defendiam, sabem, a terra, eles se tornavam mais e mais, assim, fanáticos islamistas, mais fundamentalistas, mais violentas, ou seja, a guerra, a invasão das tropas soviéticas, ela provocou e aumentou a violência e a vontade de vingança desse povo. É horrível. E, sabe, é crime e castigo, não é? Que o antigo regime dialoga, e é a questão de crime, castigo e culpa. E eu, pessoalmente, sabe, lendo esse romance e falando agora com você, eu como ex-soviética, não é, como russa, eu sinto essa culpa pelo que está passando até agora em Afeganistão. E agora, falando um pouco, já passando do pessoal a. Professora Helena, deixa eu só interromper uma coisinha que eu esqueci de falar e que eu observei assim, é o maior rigoroso com isso. Nós temos um horário aqui, né? Olha o sorriso dele. O nosso horário é de início, começa certinho às 19 horas, esse ano aqui, né, aqui, ó, nós estabelecemos um limite que é das 21 horas. Então, o palestrante fica à vontade e tal, depois é aberto a perguntas. Mas eu queria aqui ponderar para os colegas que chegaram depois, que a professora Helena está na Rússia e agora, para ela, é 1 hora da madrugada, aliás, um pouco mais, já é 1h20 da madrugada. Então, na hora que a gente abrir para os debates, eu vou pedir para todos que sejam assim, vamos dizer assim, com a maior brevidade, né, Cleópatra? Para a gente poupar a professora, claro, e não quer sair daqui 5 horas da manhã, que não vai dar certo. Professora, desculpa interromper, mas era muito importante Muito, falar isso, inclusive muito para a senhora poder obrigada. ficar à vontade. Sim, Está com a muito palavra obrigada. novamente, fique à vontade, professora. Mas eu acho que eu vou falar assim mais ou menos 40 minutos, não é? E termino antes de 8 horas, para deixar bastante tempo para debate. Mas primeira coisa, alguns comentários sobre o escritor, que é afegão. Ele nasceu em Cabul, em 1962, numa família bem abastada, bem rica. O pai do Rahimi foi governador de uma região, de um estado de Afeganistão. Mas sendo rico, o pai se tornou comunista, entrou no partido comunista, e o irmão maior de Rahimi também entrou no Partido Comunista, também se tornou comunista, e ele foi estudar em Leningrado, porque isso, Leningrado naquela época, agora é Petersburgo, mas eu me lembro também, na minha, sabe, juventude, muitos afegãos que recebiam bolsas e que chegavam, foi um programa do governo soviético, que chegavam para estudar aqui, para depois da vitória da guerra, que nunca aconteceu, começar a construir o socialismo em Afeganistão. Rahimi, ele tinha que ser alistado, mas
ele fugiu, ele andou 11 horas até a fronteira com o Paquistão e lá pediu asilo na Embaixada de França, porque ele tinha estudado num colégio francês, que era um colégio assim, sabe, de elite de Cabul, e que o pai podia colocá-lo. Então, ele sabia francês muito bem. E recebendo esse asilo, asilo político, na França, ele muda para a França, não é? Ele se forma na universidade, na Sorbonne, e ele é muito produtivo. Ele, além de escrever vários livros, o primeiro livro foi escrito ainda em Farsi, não em Dari, outros livros, e este, inclusive, Maldito Seja Dostoiévski, ele já escreve em francês. Ele também é cinematografista, ele filmou vários filmes, filmes documentais. E apenas em 2002, Rahimi conseguiu voltar ao Afeganistão e viu as mudanças depois de 15 anos de exílio. Ele viu as mudanças que passou lá em Afeganistão. Ele disse: eu já não me sinto uma parte desse país. Todos, apesar de que eu falo a língua, apesar de que eu uso as roupas típicas dos afegãos, mas todos me chamam de Mr. Rahimi, e todos já reconhecem que eu sou estrangeiro. E como eu li várias entrevistas de Rahimi, como ele próprio fala, quando ele voltou pela primeira vez ao Afeganistão em 2002, ele viu esse círculo vicioso de violência. Ele viu que é impossível parar essa sede de sangue, que cada família tinha perdido o filho, o irmão, o pai, ou vários membros da família, e eles querem vingança. E essa vingança é sempre se aumenta. Ele diz, o Rahimi, em várias entrevistas, ele diz que ele viu a terra devastada não apenas pela pobreza, mas devastada pela violência, e que o exemplo da França e da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, o ensinou que apenas o povo que tinha arrependido de seus crimes, como aconteceu na Europa, como aconteceu com a Alemanha, e que chegou a arrependimento, ah, aceitando a culpa, a culpabilidade e se responsabilizando pelos crimes, consegue sair da violência. Então, esse romance, segundo Rahimi, foi escrito exatamente porque ele pensou nisso. Como é possível refletir a situação atual do país? É o romance de 2011, e como que ganhou, inclusive, prêmio Notre Dame. Pelo outro romance maravilhoso, Terra e Cinzas, Rahimi ganhou o prêmio Goncourt, não é o maior prêmio literário francês. É um pouco, sim, prêmio Goncourt, ele ganhou em 2011,
8. E também uma assim, inspiração trágica para escrever esse romance foi a memória do irmão, esse irmão comunista que foi matado, não é? Que morreu durante essa guerra. E, ao meu ver, não é, o principal aqui, um eixo, é esse o caos, sabe, de guerra que ele descreve, claro, colocando todas essas perguntas que eu já mencionei sobre a culpa, sobre a justiça e sobre a vingança. O cronótipo, não é? O tempo e o espaço do romance está bem definido. É Cabul, é Afeganistão e é 1992, ou seja, é auge de guerra civil após a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Ah, e hum, é um período, não é um período terrível. Tem alguns detalhes que chamaram muito a minha atenção. Por exemplo, em Cabul, não aparece sol. Sol é sempre não é, na literatura, na arte, é um símbolo muito poderoso de luz, sabe, de razão, ah, e Cabul, tudo está em poeira, nessa neblina de poeira. E a neblina de poeira de guerra, porque há sempre explosão, não é? De foguetes, de bombas, e com clima muito seco, não é? Cria essa nevoeira. Ou seja, a luz da razão está assim ofuscada. Personagens, a maioria não afegãos, eles são eles são dirigidos pelos esses, sabem, instintos irracionais da sede, não é de sangue, da sede de vingança. E a vingança talvez seja uma, não é, das palavras chaves do romance. Epígrafes. Claro que é muito importante começar, não é, a análise do título, nós já falamos, maldito seja Dostoiévski, então já no título tem a primeira palavra muito forte, maldito, é uma maldição, não é, que paira, que reina nessa terra. E Dostoiévski, essa ligação com o clássico, como o clássico russo. E epígrafe, primeiro epígrafe não é do poeta persa, Hafiz Aziz, da sua obra A Poética da Terra, e que fala: eu queria tanto cometer o pecado de Adão. Ah, muito poética, não é? Essa estrofe, e ao mesmo tempo tem tantos, não é? Tanto subtexto, tantos sentidos, não dá para cometer o pecado de Adão, porque já tinha sido, não é, cometido
pelo Adão. Nós todos somos frutos, descendentes, não é, desse pecado de Adão. E qual é o pecado de Adão? Não é, a gente pode interpretar de diferentes maneiras, não é? Mas o principal para mim é que ele recusa Adão, não é? Ele é tentado, ele recusa a submissão à vontade divina. Ele diz, Adão, que minha vontade seja feita, não é? Que eu sou homem livre, eu vou, tentado pela Eva, eu vou fazer o que eu quero, e não é aquele que Deus tinha mandado. E essa se a gente continuar a interpretar, não é, esse epígrafe, podemos dizer que dessa distorção entra a vontade, não é, individual, humana, e a harmonia cósmica, não é, divino, um mundo que poderia ser regido pela vontade harmoniosa, na sua harmonia, vence, não é? Em Adão, essa eu quero, assim, individual, como projetando no romance, nesse livro, sabem, como em personagens do livro, eu quero assim, eu quero assim. E o segundo epígrafe é de Friedrich Boer, que é quase da mesma idade, não é? Da mesma idade de Atik Rahimi, é um escritor francês, poeta francês e tradutor francês, Frédéric Boer. E a epígrafe de Frédéric Boer é assim: mas tanto a existência quanto a escritura dependem apenas da repetição de uma frase roubada de outro. Usa, redimir as palavras de Friedrich Boer. E Friedrich Boer, ele trabalhou muitos anos na, sabe, tradução de Bíblia, assim, chamada nova tradução de Bíblia, que saiu em francês em 2001. Ou seja, essa repetição de uma frase roubada não é roubada de outro. Rahimi logo indica que ele vai roubar no romance várias frases de Dostoiévski, não é? E citações são muito, muito amplas. Eu vou ler para vocês apenas o início de romance, primeiras linhas. Mal levantaram o machado para descê-lo sobre a cabeça da velha, quando história de crime e castigo lhe atravessou o espírito. Fulmina-o, seus braços temem, suas pernas vacilam, e o machado escapa-lhe das mãos, rasga o crânio da mulher e fica enterrado lá, sem um grito. A velha desaba sobre o tapete vermelho e preto, seu véu com motivos de flores, de macieira, flutua no ar antes de cair sobre o corpo gordo e flácido. O olhar aterrorizado se perde na onda de sangue, este sangue que escorre do crânio da velha e se confunde com o vermelho do tapete. Olhem como é forte esse início, claro, é
dialogismo direto com o crime e castigo de Dostoiévski. E é uma cena famosíssima que não é colocada no início do romance Crime e Castigo, mas no segundo ou terceiro, agora não me lembro, bem no início do romance Crime e Castigo, quando Raskolnikov, no personagem principal de Dostoiévski, ele assassina com machado a velha agiota Alena Ivanovna. E na descrição de Dostoiévski há muita sangue. Dostoiévski adorava descrever crimes, não é? E sangue nos irmãos Karamazov, quando o pai Fyodor é assassinando também sangue. E aqui também, aqui tem sangue, mas é como leitmotivo do romance, não é? Sangue, crime e olha, por machado também, machado, mesmo instrumento, não é? De assassinato e olha, o tapete, não é? Tapete é um detalhe absolutamente oriental, não é? Oriente são Irã, Afeganistão, não é? Esses maravilhosos tapetes, mas é cor vermelha. A gente pode dizer que isso, como eu digo, como leitmotivos que definem toda a tonalidade de romance, sangue, muita sangue e cor vermelha de sangue. Isso no mundo, não é? Onde a gente não enxerga sol por causa, não é, dessa poeira que ofusca o olhar. E depois a gente fica sabendo que a personagem principal, que nessa cena mata a velha, não é, cafetina, a velha agiota, se chama Rasul. Eu prestei atenção que muitos nomes, não é, no romance, eles têm assonância, eles parecem nomes dos personagens do Crime e Castigo de Dostoiévski, não é? Raskolnikov, Rasul. A Rasul tem a namorada. E ele quer vingar essa namorada que é prostituta, igual a namorada de Raskolnikov. A namorada de Raskolnikov, a mulher que o salva, que o faz ressuscitar, se chama Sofia, não é Sofia, sabedoria, e tem nomes diminutivos que Dostoiévski usa muito, diminutivos, carinhosos, é Sônia, Sônica. Aqui a namorada é Sofia, em francês, romance escrito em francês, e sabem, esse U é O-U. Mas quando eu leio, sabe, em russo, a pronúncia russa é Sofia, Sofia, é bem parecido. Rasul, ele tem a irmã Dunya, em Crime e Castigo é Dunya, é bem, ele, Raskolnikov, ele tem o amigo Razumihin, aqui Razumin, não é? Bem, sabem, bem parecido e claro que entrando nesse diálogo com Dostoiévski, Archimede nem quer esconder esses paralelismos que ele estabelece. E sobre Rasul, que nome que significa santo mensageiro,
O escritor fala o seguinte, que não é nem da Barish, barbudo, ou seja, islamista, nem Tavares, não é, camarada, nem comunista, nem vencido e menos ainda vencedor. E, claro, que nesse personagem, Rasul, a gente vê também paralelismos com o irmão, como eu disse, sabem, com o irmão maior da Rahimi, os traços biográficos, porque o Rasul, ele trabalha na biblioteca, ele tem muitos livros, ele é leitor de escritores russos, ele é leitor de Dostoiévski e também não, o irmão que tinha estudado. E depois desse assassinato, e a gente não sabe até o final se é assassinato na imaginação de Rasul. Eu acho, na minha leitura, na minha interpretação, cada um pode ter a sua, é completamente, sabem, imaginário. O assassinato, na verdade, eu acho que ele não tinha cometido, porque o cadáver, o corpo, não foi encontrado, mas ele se sente culpado, não é, pelo assassinato. Então, depois desse assassinato imaginário, eu devo dizer que no livro de Rahimi, os sonhos ocupam muito espaço. Em Dostoiévski também tem vários sonhos de Raskolnikov. E sonho é sempre possibilidade da análise psicológica, é sempre possibilidade para o escritor de assim mergulhar dentro, não é, do inconsciente do personagem e abrir aquilo que tá excluído da área de racional. Então, tem muitos sonhos, tem muitas essas visões, alguns são muito poéticos. E personagem Rasul, não é? Ele vagueia pela cidade, também, igual a Raskolnikov, que vagueia pela São Petersburgo. Mas essa cidade, Cabul, ela é abandonada por toda, sabem, por toda esperança. E como eu falei, o sul, mesmo o sul, está oculto pela poeira e pela fumaça. No caso de Raskolnikov, do Crime e Castigo, é Petersburgo bem assim, de pobres, bem de poroes. Ah, e, hum, e nós conseguimos, os leitores, nós conseguimos visitar, não é, com personagem, com Rasul, diferentes espaços dessa cidade. E claro que um lugar muito importante de convívio é Tirana, não é, onde se junta, é uma tradição asiática par excellence, não é, onde se juntam pessoas para tomar chá, e outros lugares onde fumam haxixe, e personagem fuma muito haxixe, e esse
a presença, não é, de hashish, desses fumadores, não é, famosos fumadores de ópio, que foram, não é, descobertos pelos europeus e assim encantaram, não é, a Europa, que dá para fumar ópio, hashish e dá para viajar na imaginação, mas aqui hashish é uma possibilidade de fugir dessa realidade assim horrorosa, dessa realidade tão violenta, não é, tão deprimente. E a gente fica também sabendo sobre a namorada, não é? Que ele nunca beijou, ele disse, eu nunca beijei. A Rasul, essa Sofia, não é Sofia, e outras mulheres, é típico de mulheres afegãs que andam hijab, de hijab, eu esqueci a palavra dessa, sabem, burca, prancha, a roupa típica de mulheres islâmicas, muçulmanas, mas de cor azul. E A cores são burca. a burca, tidare. Em russo é tidare. A burca, e é típico desse país, sabem, de Afeganistão, porque no resto do Oriente, o que eu saiba, as mulheres usam burca, mas burcas pretas, não é? No Irã, todos cobertos, no Oriente Árabe, todos cobertos de preto, e aqui é azul. E sabe, esse azul, cor também simbólica, cor de esperança, não é? Cor de céu azul, de feminilidade, e que um dia, não é? Dá para olhar o céu limpo com o sol e o céu, sabem, azul. O céu azul é céu de paz, é céu sem esses horrores, não é, de guerra. E o Kirasul, vagueando, não é, pela cidade, ele igual a Raskolnikov. Aqui muitos paralelismos, muitas citações, sabem? Muitas citações diretas de Dostoiévski, mas igual a Raskolnikov, Rasul sente tormentas de consciência. Esse é um momento muito importante, tanto para Dostoiévski quanto para Rahimi, pessoa que mata sofre. Não há matança, não é assassinato sem sofrimento. Acha Rasul. Ele está sofrendo, ele quer confessar o seu crime. Essa ideia do romance é muito importante, que o crime deve ser confessado, a culpa deve ser assumida para sair desse círculo vicioso da guerra. Só que todos com quem Rasul assim se cruza nesses suas andanças pela cidade, comandantes, não é? Comandantes, ninguém sente culpa. Ninguém sente culpa, ninguém quer julgamento. Há assassinatos, não é? Matanças, mortes, se viraram algo muito comum e cotidiano. A cidade, Cabul, não é país, está assim se afogando em sangue e ninguém quer parar, não é? Isso, sangue, violência, tudo isso se tornou o
cotidiano, banal, para o povo afegão. E Rahimi, eu gostei muito da linguagem, não é dele, como é a linguagem de um lado, sabe, seca, como deserto, e ao mesmo tempo muito poética. E há várias, como eu disse, imagens simbólicas, poéticas, há inclusive, não é, uma parábola, se lembra uma lenda sobre como o pequeno Rasul, de 11 anos, na infância, junto com o pai, ele foi caçar as aves e, e levaram consigo um asno para carregar espingardas, fuzis, e apareceram lobos, e o pai mata um lobo, apareceram dois lobos, mata um lobo, e o asno fica parado, não é? Um animal, com seu instinto animal, assim, fica parado, ele não consegue, em estupor, e, no final das contas, o pai é obrigado também a matar o asno. Não é? Essas parábolas, assim, bem orientais. E outro detalhe importantíssimo, eu já pronunciei várias vezes a palavra diálogo, dialogismo, não é? Essa intertextualidade, como Dostoiévski, Rahimi, ele atualiza Dostoiévski. Eu sempre falo, Dostoiévski é muito atual. Rahimi atualiza ainda mais. Só que seu personagem principal, o Rasul, ele perde voz. Eu acho que é grande, sabem, achado do escritor, que depois desse assassinato, no início do romance, na primeira página, dessa Nana Alia, dessa mulher, dessa agiota cafetina, Rasul tem uma trauma emocional, como depois um médico ia explicar tão, sabem, forte que ele não consegue falar, a voz não sai. E para mim também, sabem, grande metáfora. O povo que sempre está nessa violência da guerra civil. E não há nada pior, não é, do que guerra civil quando ah, as famílias são separadas, sabem, pela guerra, quando ah, filho mata pai, não é, irmão mata irmão. Mas o que é a guerra? A guerra é a falta do diálogo, não é a falta de comunicação. Pessoas ficam assim, surdos, mudos. Eles não conseguem escutar o outro, eles não conseguem dialogar com o outro. E também, como eu contei no início, aquele episódio, não é, de trem interurbano e dessa impossibilidade de verbalizar. Sim, eu vejo também em Rasul que ele está tão abalado pelo assassinato que ele tinha cometido, até na sua imaginação, que ele não consegue, sabe, falar, ele não consegue verbalizar. Mas podemos também, eu já estou terminando, mas podemos também, sabe, interpretar mais, não é? Encontrar mais um sentido nessa mudez do personagem principal, porque o regime em Afeganistão é agora regime não é de Talibã, mas é bem
rígido, autoritário, não é? É medo de falar, e ninguém matando um ao outro, ninguém quer levantar a voz, ninguém, sabe, quer falar. E como o próprio Rahimi falou, em uma das entrevistas, ele disse: a nossa questão não é to be or not to be, a nossa questão é falar ou não falar. Ah, um momento bem forte. Sim, e a última coisa, eu já estou terminando. Eu ultrapassei o meu tempo, mas já estou terminando, sabe? Também, ah, hum, me chamou muito a atenção, não era que ah, digamos assim, contracorrente de toda a literatura contemporânea do século XXI. Ele nos fala sobre poder e força da literatura, não é? Como, como esse Rasul que vive apenas dentro, não é, desse imaginário literário dele. Ah, ele podemos dizer, sabem, que ele está fechado nos seus pensamentos, reminiscências, pesadelos, sonhos, não é, literários, como personagem literário, como ele é forte, como ele consegue, não é, nos encantar até, apesar de que essa palavra, ao meu ver, não cabe bem. Começa, sabem, força dele, sofrimentos e força dele, ah, 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 hum, do desejo de confessar o crime e como a confissão é importante. É isso, muito obrigada pela atenção. É apenas uma parte dos meus assim, pensamentos, não é? Daquilo que esse romance, livro, esse livro despertou em mim. Muito obrigada pela atenção. Professora Helena, nós é que temos que agradecer aqui essa brilhante exposição, ter a senhora conosco, que é sempre uma grande alegria aqui. Antes de mais nada, a Maria Fernanda, que está assim já a caminho do magistério também, vai ser colega da gente para a vida inteira, ela já é, ela está fazendo monitoria, ela é monitora de criminologia, e ela tinha aulas 20 horas, teve que sair, deixou um grande abraço para a senhora. Eu falei, pode deixar que eu transmito também. Professora Helena, é a segunda vez que eu li o livro, agora eu li numa tacada só, adorei muito mais do que a primeira vez, porque eu tive que conseguir captar muita coisa, porque não foi uma novela de capítulo por capítulo, foi um... assim, muita coisa interessante, né? Por exemplo, ele não tem voz, não mudou nada no livro, né? Porque também tendo voz e não tendo voz, naquele Afeganistão, é tudo igual. Não muda Uhum, muito. E aí o narrador, vamos dizer assim, a consciência dele vai conversando com ele, dando conselho para ele durante a vida. Achei, assim, muito legal também isso aí. E outra coisa também que a gente percebe bem que o autor, ele mostra exatamente como que funciona durante uma guerra. A vida perde todo o valor.
Não tem mais valor nenhum. O pessoal ficava fumando rachixe lá. Ah, mas você vai acabar morrendo. Não, morrer, mas vai todo mundo morrer por bomba, por explosão, por tiro. Então, pelo menos, vamos ficar aqui ouvindo o nosso guru falar, certo? Ficamos aqui quietinhos, sentadinhos, fumando rachixe o dia inteiro. Até que morre um lá e tudo bem, continua do mesmo jeito. No dia seguinte, está todo mundo lá fumando rachixe de novo. O Rasul junto também. O Rasul, a impressão que eu tive é que ele passa uma boa parte do livro muito louco e a outra parte do livro sonhando e uma outra pequena parte do livro vivendo a vida. Acho que ele tem três etapas, nesse período do livro. Mas gostei demais. Só não vou me estender aqui, porque eu vou dar eu vou primeiro passar para a senhora, se ela quiser fazer algum comentário sobre o que eu falei, depois eu vou dar a palavra aqui para os nossos colegas. Com a palavra da professora Helena, fica à vontade. Muito obrigada, muito obrigada. Não, realmente muito assim interessante e muito, eu diria, muito profunda, não é? A sua interpretação e a leitura e enriquece como você vê esse romance e tem que o principal que durante a guerra a vida, não é? O ser humano, a vida perde sentido, não é? Como é a origem? É desumanização. Total. Uhum. Obrigada. De nada. Professora, eu vou começar aqui, antes de dar a palavra aqui. Tem cadê? O Antônio Torres está aí presente? Acho que ele não. Ah, está aqui. Antônio, você não quer falar sua pergunta ao vivo, em vez de eu ficar lendo aqui? Ele está com o microfone fechado e sem aparecer na tela. Agora eu não sei se ele por acaso deu uma saidinha. Então eu vou passar a palavra para os colegas, daqui a pouco ele aparece e eu leio a pergunta dele, porque senão ele também não consegue ouvir, não dá certo. Aberto aqui para perguntas, fique à vontade, que eu estou aqui anotando a ordem. Ninguém vai perguntar nada? Eu vou continuar falando aqui então, É hein? um fato inusitado. Vai, pronto, que ótimo, vai lá. Não, estou dizendo que é um fato inusitado não termos questionamentos aqui para o nosso convidado, nossa convidada, né? Eu não tive, infelizmente, nesse período deste mês, a condição de ler a obra, né? Vou fazê-lo, mas não tive a oportunidade de ler a obra, mas fiquei realmente extremamente curioso, né? Tanto pelas indicações que foram muito boas, né? Tanto o Franco Cocuza quanto alguns membros da diretoria e do clube de leitura mesmo, né? Que comentavam que já estavam lendo, que já tinham lido, todos falando muito bem, me bateu realmente a curiosidade. E a curiosidade também é pelo próprio título, né? Para quem gosta de Dostoiévski e ver uma obra com o título, né, dessa natureza, né? Esse ódio todo, né? Maldito seja Dostoiévski, né? É instigante, né? E acho que também foi um dos motivos pelos quais nós que já estudamos algumas obras de Dostoiévski aqui, pelo menos Crime e Castigo, né? É, enfim, só essa observação que eu tinha, né? Que realmente o título é muito instigante, principalmente para quem já leu e gosta muito das obras de Dostoiévski, né? Para identificar o porquê dessa maldição toda. Ah, que eu acho, posso não só comentar que eu acho que essa palavra não é maldição, é a palavra-chave, sabe? E muito forte na narrativa, tudo, porque o mundo não é que está mergulhado nessa guerra, sem fim. Realmente, é um mundo
ah, amaldiçoado. E a gente, ah, todas as nossas vidas, não é, convive no nosso planeta com as guerras, guerra, sei lá, de Vietnã, guerra de Iraque, guerra do Afeganistão, agora guerra, sabem, da Ucrânia, do Iraque, todo o tempo tem alguns conflitos, e conflitos, a guerra, não é? É conflito em massa. E eu vejo, posso ler essa pergunta, Franco, ou você vai ler de Antônio Torres, porque realmente fala sobre também a maldição. Vou ler a pergunta aqui do Antônio. Acho que ele não está aqui, acho que deve ter dado uma saidinha. Então, o Antônio ele questiona o seguinte aqui no nosso chat. Tanto a Uhum, maldição de Dostoiévski com relação a Rasul, quanto a indiferença de Marceau no Letrange de Camus, têm algo em comum? Olha o Je, Antônio uhum, chegando aqui. Ah, je vou dar a suis palavra para o ici. Antônio. Pronto, Je Antônio, suis pode ici. continuar. Je suis ici. Porque ambos os livros começam com uma morte. E é uhum, através dessa morte que nós vamos descobrir as razões dos assassinos. E uhum, eles são pessoas debilitadas. Um não tem emprego, o Razul não tem emprego, está confuso. O outro, o do Camis, é mais confuso ainda. E ambos se encontram na morte. A uhum, morte da mãe e também do inimigo, que afinal de contas ele mata sem o menor sentimento, e o outro com um sentimento banal, um sentimento de porque ela fez mal a Sófia ou Sofia, porque eu li em espanhol, uhum. aqui, e eles se esqueceram de colocar o acento de Sofia, mas eu tenho a impressão de que se falar Sofia em russo, as pessoas vão entender. Chegou etapíssima, Maiô. É isso. Foi o que eu consegui perceber, inclusive das suas palavras. É isso, Casulo. Muito obrigado pela oportunidade, de me manifestar, porque o livro é sensacional, inclusive nos sonhos. E o sonho dele está em Crime e Castigo. Aí Uhum, está, o sangue é de Crime e Castigo. E como uhum, eles caminham juntos, Camis e o Atik. uhum. É isso. Prometo não falar mais, caso. Imagina, o professor Helena não está com a palavra. Obrigada, obrigada, Franco, obrigada, Antônio. Desculpem, eu não uso os títulos. Ah, não, mas é fantástico o seu comentário. E interessante que Rahimi, pelo menos o que eu li, das entrevistas dele, dos programas onde ele fala da sua criação, ele não fala de Camus, mas Camus foi ele bebeu muito em Dostoiévski, o próprio Camus, nesse estrangeiro, não é? Ele fala como Dostoiévski foi importante para ele, como Dostoiévski, na verdade, foi importante para a formação de toda a filosofia existencialista, não é? Para o existencialismo francês. E certamente, isso dá para, sabem, pensar, é a próxima vez quando eu falar sobre esse romance, certamente, graças a esse comentário do Antônio, eu vou falar sobre esse paralelismo e também diálogo, a intertextualidade do estrangeiro de Camus via Dostoiévski com Rahimi também, também via Dostoiévski.
esse dialogismo, como as obras, como as literaturas, não é, conversam num contexto. Muito obrigada, excelente. A palavra está aberta aqui. Quem quer mais fazer algum questionamento? Então, vou fazer um enquanto vocês estão pensando. No finalzinho do livro, professora, que até é bem interessante, é no último capítulo, aquele comandante, o Parvais, mais ou menos esse é o nome, que acaba gostando do Rasul e conversa com o Rasul logo no primeiro encontro, quando ele vai na delegacia, depois de ter sido espancado pelos policiais, né? E ele tenta defender o Rasul contra a pena de morte que foi aplicada por aquele juiz, nem um pouco. É, o juiz é um carrasco, na verdade. Não é um juiz, é um carrasco. E primeiro corta a mão, depois já ampliou a sentença, pode cortar os pés também, depois enforca. Aí, na hora que ele vai ser enforcado, o comandante Pardais foi lá e se suicidou se enforcando no lugar dele e ainda deixou um bilhete. Fiquem de luto por mim, não me vinguem. Porque a senhora tinha tocado no assunto, a questão da sociedade vingativa, que não termina nunca essa violência, porque sempre vai ter um querendo vingar o irmão anterior, o pai, e é uma coisa que não acaba nunca, nunca vai ter uma pacificação enquanto continuar. É uma questão de mentalidade, é uma questão muito complexa, isso, muito profunda. Pode estar com a palavra, professora. Sim, sim, Franco, eu falei, vou assim chamar a atenção mais a essa vingança, não é? A esses motivos vingativos que estão muito presentes. Eu penso como todos os movimentos religiosos, não é? Como essas guerras, porque a guerra civil também é a guerra religiosa. Lá em Afeganistão, em nome de Allah, não é? E Allah é mencionado muitas vezes, mas como em nome, não é, da profeta, pode se matar. Profeta enviado, assim, sabem, por Deus, que isso é como cruzadas, não é? Medievais, é uma violência essa vingativa tão sei que é justificada até religiosamente, mas sem nenhuma justificativa. Muito Solon, está com a obrigada. palavra, Solon. Nosso colega Solon está com a palavra. Pode ficar à vontade. Boa noite, Franco. Primeiro, professora, muito obrigado, excelente a palestra, né? Valoriza muito o nosso encontro. Mas, enfim, uma coisa que me chamou muito a atenção, adorei o romance, nesse estágio dele, se está sob efeito de droga ou se é a realidade dele, mas aquele julgamento final, né, amigo Franco, a gente que trabalha com justiça e julga, chama muita atenção aquela desvalorização total da mulher, vira uma pena de talião ali, mas a mulher como absurdamente desvalorizada, numa arbitrariedade violenta. E uma coisa que eu acho que foi até um easter egg que ele colocou ali, que o filho, o nome do filho que causou até o comandante se suicidou porque o filho dele foi morto, o nome do filho é Jano, que significa recomeço e fim. E o livro, no final, ele recomeça no fim também. Isso, queria ver se a senhora comentar isso. E muito obrigado aí. Excelente, Franco. Parabéns a todos os organizadores, né? Obrigado, Solon. Está com a palavra, professora. Muito obrigada a Solon, mas é tão, sabe, importante o que você acabou de falar, que esse começo e fim, e no fim o livro recomeça. Eu falei sobre a imagem do círculo vicioso, sabe, círculo dessa violência, círculo de guerra, círculo, sabe, de vingança. E a composição do livro
cria, não é? Essa imagem é na nossa percepção, que o Rasul, ele quer julgamento, ele quer confissão do crime, ele quer rasgar, mas é o círculo, não é vicioso, é como, sabem, o povo anda pelo esse círculo e não consegue sair, não há desenvolvimento, não há saída. Então, ao meu ver, é a própria forma do livro, não é a própria narrativa que cria em nós, leitores, essa percepção no nível da nossa percepção, sabe, inconsciente, mas cria essa imagem, beco sem saída, não é? É minha, a minha percepção. Meu Que caro não Franco, há catarse, porque em Crime e Castigo, não é, de Dostoiévski, há catarse, não é? A Sônia que consegue fazer essa reviravolta, consegue fazer Raskolnikov ir, não é, ao cruzamento, praça pública e confessar o crime perante o povo. Aqui tem esse episódio, mas catarse ou catarse, eu não sei como é em português, não acontece esse, sabe, em catarse trágico, quando você purifica pelo sofrimento. posso, Franco, cometer a ousadia de fazer uma observação Antônio, de 30 segundos? fique à vontade, Antônio. É, Lembra a o todos que livro. são 2 horas e 18 minutos em Moscou. Ah, Doutor Moscou, a Praça, Ramiro! a Praça Vermelha. Bom, mas esse é outro problema. O fato é que o livro começa com uma morte, os dois, ambos começam com a morte e as razões da morte. E ambos terminam de uma forma surpreendente, porque na maldição que eu vou adotar daqui por diante, a palavra da professora, a maldição de Dostoiévski. Na Maldição de Dostoiévski, ele termina com uma indagação. E manchou o dinheiro de sangue? Quer dizer, a morte não tem a menor importância. E no de Camus, o que acontece? Ele quer saber se vai ter gente para ver o espetáculo da sua própria morte. Era absolutamente irresistível fazer a conjugação desses dois elementos componentes das duas obras. E uma última coisa. Meus parabéns, professora. A senhora encantou. A Muito senhora é obrigada. encantadora. Não, muito Muito obrigado. obrigada. E essa conversa, os comentários são tão assim enriquecedores, sabe? Para mim, sabe? Ai, Muito eu vou obrigado. reler, eu vou repensar. É Muito muito obrigado. enriquecedora essa conversa. Muito obrigado. Professor, acho que eu vou fazer o último comentário, mas que é bem interessante, que o Rasul, ele passa, na verdade, o livro inteiro, na verdade, querendo confessar porque ele dá valor à vida, e ninguém dá valor à vida. E quando ele resolve realmente confessar, começa a achar que o que ele fez foi uma coisa ótima, porque ele livrou o mundo de uma mulher que ficava explorando todo mundo e tal. Ele é um herói, né? Aí, no final, ele acaba tombando com aquele juiz, né, Solon? O juiz bravinho, que, na verdade, o juiz odiava comunista, né? E aproveitou para dar um recado para todos o que a gente faz com comunista por aqui, agora que eles foram expulsos. E aí ele aproveitou e mandou apedrejar a prostituta que foi lá no mausoléu, só de quebra também, para mostrar que aqui ainda continua sendo Afeganistão. Pessoal, eu acho que ninguém mais tem perguntas. Acho que todos concordam em liberar a professora Helena Vasta, que está lá em Moscou, agora 2 horas e 21 minutos, direto de Moscou. Agradecer imensamente a sua participação. E acho que eu já vou fazer. Kelps e Clementinho, posso já fazer o convite aqui ao vivo?
Acho que Sim, posso, sim, né? sim, vamos lá. Professora, nós E montamos aí os livros desse semestre, e aí sempre, assim, autores de países diferentes, de épocas diferentes. Vamos ter esse semestre, nós vamos ter Amos Oz, vamos ter também Turgenev, Pais e Filhos, e gostaria de convidar a senhora para fazer Turgenev conosco. Aí o Clementinho depois entra em contato, porque ainda não definimos, só definimos agora para julho que vai ser Machado de Assis. Os outros é o Clementinho que está organizando. Muito obrigado aqui provavelmente, em nome de todos. provavelmente em Palavra Jobs. setembro, viu, Franco? Dia 25 de setembro, o Pais e Filhos de Turgenev. Ai, Então já está aqui, até maravilha, data muito pronta já, obrigada. professora. Vamos falar sobre niilismo. Isso mesmo. Maravilha, fantástico, fantástico. E o último comentário, posso, porque é exatamente o que Antônio acabou de falar, sabe? Só pequeno comentário, porque Dostoiévski, não é nesse romance lá no Ministério da Cultura e Informação, não, é? Aquele comandante fala que comunista, se você leu Dostoiévski, você é comunista, mas Dostoiévski, na época soviética, foi proibido. Os comunistas não gostavam, sabe? Os soviéticos não gostavam de Dostoiévski, vários. Os demônios foi proibidíssimo. Apenas depois da Segunda Guerra Mundial, na época de degelo de Khrushchev, começaram a republicar Dostoiévski. Então, Dostoiévski comunismo não bate. Muito obrigado, professora. Eu vou passar a palavra ao nosso diretor-geral, do Cleops, para fazer o encerramento final. Cleops, está com a Muito palavra. obrigada, muito obrigada. Mais uma vez agradecendo a professora Helena Vassna com a maestria de sempre, né? E já ansiosos aí pela sua nova participação com Pais e Filhos de Turgenev. Vou só anunciar, pessoal, agradecendo mais uma vez a presença de todos, os livros que foram escolhidos para o semestre, segundo semestre agora 2024, né? Já no mês de julho teremos, até porque está muito apertado o tempo até lá, teremos 3 contos de Machado de Assis, tá? Os contos Pai contra Mãe, A Cartomante e A Igreja do Diabo. São contos curtinhos, somando os três, eu acho que dá no máximo umas 30 páginas, então vai ser uma delícia realmente nós termos esse estudo desses 3 contos, né? Inaugurando um estilo diferente, né? Sempre com romances, mas tivemos recentemente, acho que em fevereiro, Hamlet, né? Uma peça teatral, e agora contos, né? Que nós vamos estudar em julho. Teremos a participação da professora Flávia Amparo, que é doutora em letras, é a maior especialista de Machado de Assis aqui no Brasil. Então, vai ser com certeza um encontro memorável. Em agosto, a obra As Avós, de Doris Lessing. Em setembro, Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Em outubro, Entre Amigos, de Amos Oz. Em novembro, O Processo, de Franz Kafka. E em dezembro, O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino. Então, são essas as obras que nós teremos neste próximo semestre. Esperamos contar com a participação de todos vocês e de todos os demais que hoje não puderam estar aqui conosco, né? Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e uma boa noite, e uma boa madrugada aí para a professora Helena. Muito Professora, eu obrigada. desejo uma ótima estada aí na Rússia, e eu só estou com a palavra aí para as considerações finais. Uhum. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos e é um prazer, apesar de hora, é um prazer muito grande. Eu poderia ficar mais 2 horas, sabem, falando com vocês sobre Rakhim Dostoiévski e sobre não a guerra, não a guerra. Eu queria terminar esse nosso encontro, sabe? No war, não a guerra.
Vou pedir a todos Muito que abram os obrigada. microfones com uma salva de palmas para a professora Helena. Abram os microfones, todo mundo. E as câmeras também, né? Para foto. Muito Vou tirar o obrigada. print da tela. Boa Prontinho. noite a todos. Pronto. Boa noite a Boa todos. noite, boa Muito noite. obrigada. Parabéns, Muito professora. obrigada, Muito Tchau. obrigada. Boa noite. Até Boa noite. logo. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Parabéns, Franco. Ótimo, hein? Obrigado, obrigado.